Nós te ligamos para o seu trabalho, estou aqui com Suzana Pisa, contadora. Seja bem-vinda, Suzana. Obrigada. A gente vai falar sobre gestão e controle tributário trabalhista. Suzana, Hum, como você abriu o escritório? Como você foi esse início para você? eu sou a Suzana Pisa, como ela falou, sou contadora, sou formada em técnico de administração de empresas, gestão de recursos humanos e ciências contábeis. Já estou na área há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E Iniciei, como você abriu o escritório? Como foi esse início para você? eu trabalhava de CLT e eu comecei a crescer no escritório, eu não tinha mais para onde crescer, e aí eu decidi abrir o meu próprio escritório. Uhum. Aí eu comecei do zero, né, em 2015, e hoje eu já tenho uma boa carteira de clientes, já sou reconhecida no mercado lá em Cotia, né? E é isso. E o que foi mais impactante na reforma tributária para os empresários nos próximos meses e anos? Então, o que vai ser impactante, Regina, é que todo o tributo, todo o imposto que for pago, todo mundo vai ter direito a um cashback. Por exemplo, se eu pago para você, se eu pago o meu imposto e você é minha cliente e eu emito uma nota para você, você ganha crédito nisso, né, nesse meu parte do meu imposto. Aí você emite uma nota para um terceiro, esse terceiro vai ser beneficiado também com o percentual. O que que vai mudar? Vão ser só dois únicos impostos, que é o CBS e o IBS. E aí essa mudança já está acontecendo, né? Em setembro a gente já vai ter que optar quem vai ficar no simples híbrido ou no simples normal, né? Que é o usual. É, assim, as empresas de lucro presumido e lucro real, elas vão ser muito mais vistas, né? Então, assim, vai ser mais interessante a gente negociar com essas empresas de lucro real e lucro presumido do que do Simples Nacional, justamente por causa desse crédito que vai ser passado para o seu cliente através do recolhimento do seu imposto. Através de tudo isso que vai gerar uma fiscalização automática, né? Então, nós mesmos vamos nos fiscalizar. Por quê? Os clientes do CAD Único, por exemplo, eles vão comprar num supermercado, numa loja, né, normal, comércio em geral. E ele vai ter direito também a esse cashback, né? Então, assim, quem tiver irregular, quem tiver trabalhando sem registro, não tem uma empresa aberta, trabalha só como autônomo sem ser autônomo, né? Porque para você ser autônomo, você tem que ter um cadastro, um registro na prefeitura e poder gerar o seu recibo, né? O seu RPS. Caso contrário, você está irregular no mercado. Então, você estando irregular, você não consegue gerar essas notas. E vai chegar um momento que todo mundo vai ser obrigado a gerar nota para tudo. Uhum. E que tipo de caso você chega ao seu escritório hoje que o empresário descobre o problema quando já está caro para resolver? Geralmente, nessa questão tributária, né? Quando já chega endividado, já está com o CNPJ na dívida ativa, né? Ou então já fez vários parcelamentos e perdeu, né? Quando retoma o parcelamento, a gente tem que refazer. Aí no refazer, não é só refazer, a Receita pede 20% do valor da dívida, então não é interessante os clientes perderem os parcelamentos já feitos, né? Porque senão o prejuízo é muito maior. Agora, assim, esse mês de maio de 2026, que a gente está conversando, né? Até o final do mês, a dívida ativa está dando vários descontos para poder renegociar as dívidas. Claro que para quem está fazendo um parcelamento novo, ok, mas para quem já tem, não mexe, porque vai dar problema. As empresas pagam imposto, mas sem saber. Como descobrir se a minha empresa está nesse grupo? A gente tem que fazer um estudo tributário da sua empresa, tá? Então, assim, hoje, o que a gente precisa? A gente precisa do faturamento, quantidade de funcionários, valor da folha,
que tipo de negócio que você tem, se é comércio, se é serviço, se é indústria, né? Para a gente poder filtrar, né? Para ver como é que fica melhor qualificado para a sua empresa, né? Porque, vou te dar um exemplo, tinha um cliente que ele era Simples Nacional, ele fatura 300 mil por mês. Se eu continuasse nele como Simples Nacional, no quarto mês ele ia ter um prejuízo enorme, porque ele ia pagar 40 mil de imposto por mês. Aí eu fiz o estudo tributário dele e a gente conseguiu baixar o imposto dele de 700 mil por ano para 200 mil, menos de 200 mil. 200 mil. A gente reduziu bastante os impostos dele. Bacana. Empresas pagam impostos, mas sem saber como descobrir se minha empresa está nesse grupo. Através do próprio estudo tributário, né? Então, assim, a gente tem que ter todas as informações, né, do que se passa na empresa, atividade, tudo, né, conforme eu falei anterior, e a gente tem que qualificar essa empresa da melhor forma, né? Se ela vai ser mais conveniente no lucro real, no lucro presumido, ou no Simples Nacional, ou no Simples Híbrido, né, que vai começar agora, a partir de setembro a gente já vai poder optar, como eu falei anteriormente. E através desse estudo tributário, Regina, a gente consegue reduzir os impostos, né? Então eu reduzi desse cliente 500 mil, reduzi de um outro cliente 700 mil, tudo isso através do estudo tributário. Bacana. Depois de tantos anos de carreira, o que você aprendeu sobre como lidar com a Receita Federal e fiscalização sem pânico? Então, quando você já tem um tempo de casa, né, um tempo de atividade, você aprende a lidar com esses órgãos como? Na Receita, você tem que estar sempre atento às mudanças dela, né? Então, assim, a Receita manda, olha, você tem que fazer a partir de hoje assim, e você tem que ser feito assim. Ah, mas o sistema caiu, mas a Receita não está funcionando, eles estão migrando e está dando falhas, né? Que nem esse ano, eles começaram a migrar tudo para o Gov, né? E eles estão migrando ainda, então, assim, tem impostos que os clientes pagaram, que eu tive que pedir até uns comprovantes para eles, que a receita não baixou. E aí, através disso, atrapalha a certidão negativa do cliente. Então, assim, a gente tem que estar sempre de olho, sempre adaptado nas mudanças, no que eles fazem, para a gente poder fazer de acordo. A minha dica é, quando tiver saindo alguma coisa nova na Receita, você já vê no próprio site da Receita. Por quê? Muita gente oferece muitos cursos, vou ensinar sobre tal coisa, que vai fazer isso, aquilo outro, e no fim acaba interpretando do jeito que ela quiser, e às vezes não é isso que a Receita quis passar. Então, assim, o melhor lugar para a gente ver é sempre através do próprio órgão, né? Então, assim, eu aprendi a lidar com tudo, eu gosto de ir diretamente na fonte. Eu não gosto de ir em lugares, né, de terceiros. Por exemplo, quando a gente dá um Google para pesquisar qualquer coisa, vem aqueles sites patrocinados, né, vem aquele monte de coisa. Aí você tem que ir em busca do Gov, da própria Receita, do Ministério do Trabalho, enfim, dos órgãos realmente que mandam nas situações. Então, assim, fica tudo muito mais tranquilo, mais leve, né? E aí você tem a informação precisa, né, nesse sentido. Ah, bacana, bacana. Todo mundo fala sobre impostos, mas aí no escritório chega mais dívida trabalhista. O que é mais risco trabalhista para o que o empresário ignora e o que quebra a empresa? Então, o trabalhista é um setor muito delicado, né? Porque ele pode colocar o empregador na justiça, nisso o juiz manda bloquear todos os bens, tá? A empresa fica numa situação muito difícil. Mas é qualquer causa? Não, não é qualquer causa. Se você tem um trabalhador que você não registrou e a pessoa está 5, 10 anos com você, pode aguardar que vai vir uma bomba bem grande. Então, assim,
O trabalhador, você gostou, você admitiu ele, já entra registrado. Aí o pessoal pega e fica com medo de fazer o registro, né? Aí eu falo, registra, você tem 90 dias experiencial para saber se você gosta ou não daquele trabalhador. E se não gostar, você pode mandar embora sem aviso prévio, sem multa do fundo, só aquele periodinho ali acertou, vai embora, né? Mas mesmo assim, existe muito mito falando que, se eu registrar, eu vou ter que pagar o triplo, o dobro, né? O pessoal fica falando isso. Então, assim, é mais interessante você pagar diluído, né? Um dozeavos cada mês, ou você pegar tudo numa causa trabalhista e parar na justiça, pagar advogado, pagar o funcionário às vezes 2, 3 vezes do que ele realmente teria que receber, né? Então, assim, são muitas dores, né? Também a questão do... Hoje em dia, o pessoal está fazendo muita rescisão indireta, né? Então, assim, por quê? O empregador atrasou algum imposto, algum recolhimento, aí eles estão entrando com essa rescisão indireta, e tem muitos casos que o funcionário consegue, mas tem muitos casos que é revertido contra o próprio funcionário, né? Onde esse funcionário pode até sofrer uma multa. Então, assim, até inclusive quem trabalha, vamos lá, costureira, engraxate, pessoas que trabalham, pessoas comuns que trabalham, prestam serviços e não tem registro. Abre uma MEI, abre um nano empreendedor, né, que saiu agora, 40 mil por ano, vai pagar menos impostos, mas vai ter a Seguridade Social, né? E também tem um outro problema, né? Muita gente que abre MEI tem medo de crescer porque acha que vai pagar muito imposto. Só que assim, se a sua empresa cresceu, eu costumo falar que a MEI ela é o ponto, né? Ou você decola ou você quebra, né? E a MEI, tem gente que tem apego com o MEI e não quer desenquadrar, né? Porque, vou pagar muito imposto, mas não tem nada a ver. Por quê? Se você não desenquadra, a própria Receita vai te desenquadrar quando ela achar que você deveria ser desenquadrado. Então, assim, você pode sofrer um desenquadramento retroativo e ter que pagar 2, 3 anos para trás. Né? Agora, a partir do momento que você tem um contador cuidando do seu negócio, acompanhando o seu faturamento na sua crescente, aí você desenquadra e se torna uma microempresa, a princípio, né? E aí, mas o que aumenta na questão de taxação de impostos? Se você tiver no Simples Nacional, por exemplo, no comércio é 4%, prestação de serviço 6% de tudo que você fatura, né? E aí você começa a retirar seu prolabore, aí já vira um outro formato. Aí conforme vai aumentando, né, o seu faturamento, aí a gente vai reenquadrando a sua empresa. E tudo isso é com muito cuidado. Enquanto você está crescendo, né, profissionalmente, a gente está ali por trás cuidando da sua burocracia. E aí você vai crescer com a empresa saudável, livre de fiscalização, né, com muito cuidado. Então, assim, é importante ter esses cuidados. Mas eu trabalho sem registro, sem firma, sem nada, sem empresa, sem nada, e nunca me aconteceu nada. Até hoje, não. Só que, como eu sempre falo, a Receita não tem prazo para fiscalizar. Quando ela pega, ela vai pegar no período que ela achar que compete. Então, assim, eu trabalhei 5 anos sem nada, sem empresa, sem registro, sem nada. Sempre a Receita, ela mais cedo ou mais tarde, ela pega. Quando ela pegar, ela vai te mandar só o boleto lá para você pagar os impostos referente a esse período. Então, sempre quando a gente for fazer um negócio, for trabalhar, tem que estar tudo ali, preto no branco, registrado, tudo bonitinho, assinado, né, enviado para os órgãos, né? Por exemplo, quando a gente registra um trabalhador, a gente tem que mandar lá para o E-Social, que vai informação para a Caixa Econômica, vai para a Receita, vai para o INSS, né? Até os próprios empresários também, tudo que a gente manda mensalmente, eles vão para esses órgãos, né? Uhum.
Que conselho você daria para quem está começando hoje? Onde o pessoal pode te encontrar? Ah, legal. Quem está começando hoje, eu entro nesse lugar, né? Que você tem que abrir sua empresa, né? Constituir, ter o acompanhamento de um contador, com as orientações, com toda a consultoria, né? Onde a gente mostra o caminho certo que você tem que seguir para você não sofrer esses danos, né, que a gente conversou aqui, né? Vocês podem me encontrar em Cotia, eu estou no centro da cidade, no Poupa Shopping, que é o shopping do Poupa Tempo. Passa o WhatsApp para eles. O meu WhatsApp é o 11 99308 3171. Você vai falar diretamente comigo. Falei com Suzana Pisa, contadora. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, mandem para as pessoas que vocês conhecem. Melhores no escritório das câmeras. Tchau!